Eu sou Matheus Tiamat, estou começando mais um episódio e hoje eu vou falar de GURPS, mas não vou falar das regras de GURPS, nem regra para cavar buraco, nem nada disso. Eu vou falar sobre os suplementos desse jogo, que eu acho que eles são muito bons e muito válidos mesmo hoje em dia. No episódio de hoje, então, além de falar do estilo de suplemento que o GURPS trabalhava, eu também vou trazer alguns exemplos mais concretos de alguns que eu li, que eu gosto bastante, e que eu acho que são muito úteis mesmo hoje se você for jogar um RPG que tem essa temática. Se você não conhece GURPS, então, ele é um jogo que surgiu no final dos anos 80 e tem a proposta de ser um sistema genérico. Ele é uma marca bastante consolidada. Nos anos 90 ele era o principal concorrente do D&D e mesmo hoje ele possui uma base de fãs bem consolidada. Quem joga ou edições anteriores, a terceira edição, por exemplo, é uma que ficou bem marcada, que teve uma produção bem grande de suplementos, de livros e tudo mais. Depois teve quarta edição, enfim. O objetivo desse sistema, então, é ele ser genérico, ou seja, ele poder ser utilizado para vários tipos de jogos, cenários e ambientações diferentes. Então, o livro básico de GURPS, ele traz todo o conjunto de regras ali, o crunch, porém não se aprofunda em determinado gênero ou tropo que ele vai abarcar. E sim, ele dá exemplos variados, desde jogos, por exemplo, de fantasia, como são mais comuns, jogos mais atuais, ficção científica, horror, tudo isso um pouco. Então eu posso utilizar esse conjunto de regras tanto para jogar um jogo na Terra-média ou uma fantasia em algum cenário de D&D, por exemplo, Forgotten Realms ou Ravenloft, ou eu posso utilizar o mesmo conjunto de regras para jogar um jogo de ficção científica ou de exploração espacial, ou um jogo de investigação paranormal, com detetives lidando com horror. E esse é um dos motivos que existem vários suplementos para GURPS. Era lançado um suplemento que abordava um determinado tipo de jogo, uma determinada proposta, e também trazia um conjunto de regras de apoio para aquilo, ou seja, desenvolvia regras mais detalhadas do que existiam no livro básico. Mas é aí justamente que entra o tema desse episódio, porque mais do que novas opções mecânicas, novas regras ou detalhamentos para uma determinada proposta que o suplemento trazia, ele trazia muitas possibilidades, ideias e explicações dentro daquela proposta como nenhum outro material de RPG existiu. Uma das vantagens, então, de utilizar um suplemento de GURPS é que ele traz um levantamento de origens, históricos e conceitos como nenhum outro suplemento faz. Por exemplo, a gente já tem uma ideia formada do que são os zumbis, ou do que é um dragão, ou o que é o gênero, o estilo steampunk. Mas quando sai um suplemento para um jogo, por exemplo, focado em dragões, ele vai descrever como são os dragões naquele cenário, naquele mundo, mais tipos de dragões, opções para os personagens personalizarem seus poderes ou recursos, habilidades com poderes a ver com dragões. Ou seja, um suplemento sobre dragões de determinado cenário, sistema ou proposta, ele vai fazer muito sentido para quem já joga aquele jogo. Já o GURPS Dragões apresenta as origens históricas desse monstro, como várias culturas diferentes do nosso mundo da Terra retratam essa criatura. Conforme a gente sabe dessas origens, sabe todo o conjunto de influências culturais que fizeram surgir esse conceito que a gente tem de dragões, novas ideias surgem para levar isso para a mesa. Bom, então vamos começar os exemplos que eu tenho de alguns suplementos de GURPS justamente com GURPS Dragões. Esse livro, então, é tipo o Draconômico do D&D, eu tenho aqui o da terceira edição, que eu li e gosto bastante. Teve no AD&D um anterior, enfim, volta e meia uma nova edição do D&D traz o novo Draconômico, ou seja, um suplemento que fala bastante de dragões, que detalha a biologia, como são os ovos de dragões, como é que são os covis deles, tudo isso aí. E isso está presente no GURPS Dragões, claro, mas ele vai além. Ele traz como diferentes culturas do nosso mundo retratam dragões e como essa criatura pode variar um pouco. E o dragão mais europeu, de uma influência bastante germânica, do Anel de Nibelungo, Nidhogg, coisas do tipo. Também tem como Tolkien foi trabalhando os dragões e criou muito desse conceito que a gente tem hoje no RPG. Mas são abordados os dragões no folclore japonês, chinês, islâmico e até bíblico. O livro também traz o lance de que os dragões não só são muito inteligentes, como é comum no próprio D&D, mas eles também são ávidos por enigmas. Eles gostam muito de jogos mentais, mistérios, inclusive até um status na sociedade deles entre os dragões, valorizando quem resolve mais enigmas, mistérios, quem tem mais inteligência, quem é mais sagaz, e eles apostam entre si também, um tipo de jogo, de diversão entre os dragões, se desafiarem mentalmente. Isso dá ideia de aventuras para utilizar o dragão aí como um grande vilão, que bola planos mirabolantes, terríveis, que coloca os personagens jogadores em várias tramóias e intrigas, sem necessariamente ele aparecer ali no campo de batalha para enfrentar como simplesmente uma criatura grande e poderosa. Então, trazer esse lado astuto do dragão é muito interessante e o livro aborda isso. É tipo um Brainiac aí, dracônico. Digamos que você e seu grupo querem jogar no jogo de apocalipse zumbi. Então, vocês vão procurar algumas opções de jogos que trabalham esse tema. Existem várias opções, inclusive eu vou fazer um episódio sobre RPGs que retratam o apocalipse zumbi. Mas para citar dois muito bons e que são brasileiros,
O primeiro é Os Mortos Estão Chegando, do Diogo Nogueira, que foi financiado há pouco tempo aí pela Caramelo Jogos. Eu recebi ele semana passada, vou falar um pouquinho mais detalhadamente dele em um outro episódio. Então o jogo do Diogo Nogueira é muito bom, ele traz uma temática bem estilo Walking Dead, é uma das principais referências dele. Tem também o Terra Devastada, do John Boyega, que foi lançado pela Retropunk alguns anos atrás. Tendo esses dois jogos, quanto quaisquer outros que existam, eles vão apresentar um cenário, talvez uma explicação de por que o apocalipse zumbi começou ou não, mas vão trazer um conjunto de regras, então eles vão dar todo o aparato ali para você jogar uma one-shot ou mesmo uma campanha de Apocalipse Zumbi. Mas eu recomendaria muito para você ler o GURPS Zumbis, porque esse livro ele tem um conteúdo muito interessante dentro dessa temática. Tipos diferentes de zumbis, o mais ligados a carniçais, ou cadáveres, ritos fúnebres. Qual é a origem, então, dos zumbis também? Se é uma questão mais de magia, uma tecnologia que fez isto, foi um grande acontecimento, foi algo específico ali. Então ele vai dando ideias de pensar, planejar, estruturar. Criou essa ordem de zumbis, de mortos-vivos que estão assolando o mundo. Traz o detalhamento de como trabalhar esse tema em diferentes gêneros, então tanto na fantasia quanto no horror, que são mais comuns. Mas, por exemplo, ficção científica talvez também pode trabalhar esse tema. O livro trabalha a origem da palavra zumbi, de onde veio isso. Ele também fala de talvez o uso dessa temática como uma crítica social, de quem seria mais afetado por um apocalipse zumbi, seriam classes mais baixas. Então é um livro muito bom para você ler e expandir mais as ideias, os conceitos que permeiam, então, essa temática de apocalipse zumbi. O GURPS Psiquismo tem poderes mentais detalhados, com regras e tudo mais, claro, mas tem capítulos detalhando o que abordar em campanhas psíquicas. Como seria uma sociedade que as pessoas têm poderes psíquicos, o uso desse poder mais como magia, ou mais como um poder inato ali, tipo mutante, e também a própria ideia de trabalhar psiquismo em campanhas de super-heróis. Próximo suplemento de GURPS que eu recomendaria não é tão conhecido, Places of Mystery. Ele traz diversos tipos de locações do nosso mundo que tem um caráter mítico, um caráter lendário, folclórico. Desde locais que existiram, como as pirâmides do Egito, Zigurates e tudo mais, Stonehenge, até locais totalmente lendários, como Atlântida. Cada um desses locais é descrito bem detalhadamente, tem mapa de apoio, tem sementes de aventura para como utilizar esse local. Tem também toda uma explicação ali da origem histórica, quando o local foi descoberto, quais os estudos que fizeram em torno dele e tudo mais. Então eu estou jogando uma campanha que os personagens jogadores eles vão até o Egito investigar uma pirâmide. Eu pego ali essa parte, uso o mapa de apoio, leio mais sobre isso, tenho algumas ideias de aventura. Então, se eu estiver jogando, por exemplo, Call of Cthulhu, os jogadores vão ter que ir até o Egito investigar uma pirâmide para encontrar algum objeto místico, ou lidar com cultista, talvez, de alguma divindade dos mitos ligado aí ao Egito, eu posso utilizar essa parte do livro que detalha mais. Ou se for uma campanha de God Save the Queen, o jogo do Júlio Matos e da Carol, também dá para pegar essa ideia. Eles têm que ir até o Egito, buscar um antigo artefato, ou combater algum inimigo, espião, rival do Império, então eu preciso de uma locação no Egito. Eu também pego esse livro e pego ali uma pirâmide mais detalhada e utilizo ali em jogo. Atlântida, por exemplo, tem ali o mapa, tem as explicações, tem uma parte que também relaciona com o Triângulo das Bermudas, mas também explica a origem histórica, como eu falei. Então, o Platão, os textos dele, como ele foi desenvolvendo a Atlântida, que originou isto. E eu também tenho outras sementes de aventura que eu poderia utilizar a Atlântida no meu jogo. Outros locais e regiões são descritos mais brevemente, como, por exemplo, a Torre de Babel ou o Taj Mahal, também aparece ali, mas não tão desenvolvidos com o mapa e tudo mais. É um pouco mais sucinto, mas suficiente para também dar ideia de aventuras. Ponto importante é que o livro traz locais míticos, lendários, de várias culturas e povos diferentes da Terra. Então, embora, claro, que ele traz uma visão um pouco estereotipada, ele se difere de alguns outros materiais de RPG que traz uma visão exótica exagerada. O Aventuras Orientais do D&D é famoso por isso. No GURPS Place of Mystery, cada um dos locais ele é descrito mais detalhadamente com contexto histórico. Que ano foram feitas escavações arqueológicas e descobertas históricas desse local, o que se conhece sobre essa cultura e por aí vai. Por exemplo, por mais que um dos capítulos chame Novo Mundo e ele trabalhe diversas culturas e povos aqui da Mesoamérica, ele não faz uma mistura das culturas desses povos, nem trata eles todos como homogêneos, como os povos pré-colombianos são tudo meio parecidos. Astecas e maias são quase a mesma coisa. Não. Ele descreve separadamente os incas, os astecas, os maias, os toltecas e diversos outros povos ali. Tem um mapa de Machu Picchu, mas também da cidade de Tikal, tem várias ideias de aventuras que vão surgindo conforme a gente lê. E não tem como não ler a caixa de texto sobre Eldorado ou sobre as linhas de Nazca ali, não ter várias ideias de aventuras e de mistérios e investigações bem interessantes. No fim do livro tem uma parte sobre como utilizar ele, que tipo de campanhas são possíveis utilizando então o Place of Mystery. Desde campanhas históricas ou envolvendo viagens no tempo, então o grupo iria até um desses locais em sua época que existia, na época histórica em que estava em seu auge, até campanhas do mundo atual, mas daí com diferentes possibilidades, tanto uma ideia mais de fantasia ou de exploração, como também mais puxando pro horror. Eu comentei antes do Call of Cthulhu, acho que é um jogo que combinaria muito com essa proposta, pegar esse livro, ele então para enriquecer as aventuras de qualquer tipo de cenário, raça de Cthulhu, ou o próprio chamado de Cthulhu. Mas outros jogos que eu acho que ganhariam muito com esse suplemento seria o Ars Mágica,
o Delta Green, que a Retropunk lançou há pouco tempo, e o Arquivos Paranormais do Jorge Valpasso, que tem essa ideia de coisas misteriosas e estranhas sendo investigadas pelos jogadores, que fazem parte de uma agência mesmo, mas é uma pegada mais leve, mais puxada pro MIB. Por fim, GURPS Illuminati, talvez um dos mais famosos suplementos de GURPS aí. Segundo a lenda urbana que existe, o Steve Jackson teria sido investigado pelo FBI, tamanho número de detalhamentos sobre os Illuminati que esse livro de RPG tem. Ou foi o autor mesmo, Nigel Phelan. Enfim, não sei. O livro detalha a sociedade secreta e traz bastante ideias de campanhas iluminadas. Traz a hierarquia e posição de poder dos Illuminati, como eles utilizam mensagens decifradas e secretas, sinais diferentes, como são os convites. Detalha pessoas reais ligadas aos Illuminati e também traz outras sociedades secretas, como os maçons, templários e até a máfia. É um material bastante rico, contribui muito para essas campanhas de espionagem, e ele também trabalha um aspecto que eu acho muito interessante, como ele mostra que certas... Ele também traz uma coisa muito legal que eu acho, que ele mostra como determinadas linguagens de alguns grupos são utilizadas para justamente ter uma comunicação interna. Sabe aquela coisa de advogados ficarem usando muitos jargões jurídicos e todos os termos que praticamente só eles se entendem? É uma coisa assim, imagino isso, levar isso numa ideia de teoria da conspiração exagerada, em que todos os advogados do mundo, todos os juristas estariam envolvidos em um tipo de conspiração mundial Illuminati. É louco, mas o livro é muito bom justamente por isso. Ele trabalha a teoria da conspiração de um jeito muito interessante e ao mesmo tempo leve. Existem diversos suplementos de GURPS, eu não vou conseguir abarcar todos eles aqui, mas falando rapidamente de mais alguns que eu acho interessante é o GURPS Steampunk, já citei ele no episódio anterior que eu falei somente de RPGs Steampunk. Obviamente ele trabalha esse conceito, explica a sociedade vitoriana, tecnologia, tem bastante ideia de aventura e da sociedade aí pra gente utilizar. O GURPS Cyberpunk e Ultratech também são leituras muito recomendadas para quem gosta desse estilo de jogo. Viagem no Tempo é muito interessante para trazer alguns conceitos e maneiras de utilizar a viagem no tempo em jogo. Chegando ao fim do episódio de hoje, então, eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos episódios. Eu vou fazer um especificamente sobre RPGs de apocalipse zumbi e estou preparando um episódio bem legal de RPGs de fantasia espacial, de exploração espacial. Tem vários aí, brasileiros muito bons inclusive. Vou fazer um episódio detalhado, me aprofundando um pouquinho mais em cada um deles. Me siga também nas redes sociais, Matheus Chamati, tudo junto lá no Twitter e no Instagram. Um grande abraço e até mais.